Hoje vamos ler 2 Samuel capítulo 20. Vamos ler 2 Samuel capítulo 20 a partir do versículo 14. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel Becamaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e os cercaram em Abel Becamaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, dizei a Joabe: chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. E ela disse: Ouve as palavras da tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel, porque depois devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim, porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra David. Entregai-me só isto e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então tocou este trombeta e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Em 1991, eu recebi salvação e, tendo estudo bíblico na prisão, eu aprendi mundo de coração. Por causa do pecado, eu sofri muito, não tinha esperança na minha vida. Depois de receber salvação, eu tive a verdadeira felicidade e paz, e independentemente das situações, eu podia viver bem na prisão. Então, eu pensei que podia entregar toda a minha vida para o evangelho, seria muito bom. E depois de sair da prisão, eu não fui para casa, mas fui para a igreja. E até agora, eu fui guiado e controlado pela igreja. Como sessão passada, nós falamos, a prisão não é o sítio onde vocês podem viver como vocês querem. É o sítio onde eu posso viver como eu quero.
mas é um sítio que deve ser guiado e controlado pelo agente penitenciário. Estando na orientação e controle do agente penitenciário, eu podia ser livre da tentação do crime. Se eu sair da prisão, já não há lá agente. Dentro da prisão, eu podia superar todas as tentações do crime, mas lá fora não há agente mais. Deus me ensinou durante 16 anos na prisão, se um homem ser controlado e orientado, vai ter uma vida feliz. Depois de sair da prisão, não fui para outro sítio, mas estando dentro da igreja até agora, eu aprendi o mundo de coração e eu tive uma vida muito feliz. Um dia, o servo de Deus disse assim a nós: pessoal, durante a vida espiritual tem uma coisa muito importante. Isso é uma coisa muito importante. Pessoal, durante a nossa vida tem uma coisa que nunca podemos escutar. Isso é, Deus não vai trabalhar em mim. Pode escutar outros pensamentos, vozes, mas isso não pode se escutar. Com certeza Deus trabalha em nós. E eu escutei essa voz do servo de Deus. No vosso coração, apague esse pensamento que Deus não vai trabalhar em vocês. Se nós cremos que Deus com certeza vai trabalhar em nós, a nossa vida passará como um sonho muito feliz. Ouvindo essa voz do servo de Deus, eu fiquei muito feliz. A partir daquele momento, eu comecei a apagar esses pensamentos que diz, Deus não vai trabalhar em mim. E a partir daquele momento, Deus conduziu meu coração. Um dia eu acordei. O servo de Deus, o pastor Park, quando estava na prisão como membro de comissão de instrução, ele ensinou muito a Bíblia. E já tendo muitos trabalhos para fazer na missão, ele não podia trabalhar na prisão. Então eu pensei, eu tenho que ser responsável por este trabalho de instrução na prisão. Como é o trabalho do servo de Deus, mas será muito bom se eu trabalhasse ajudando ele. Então, eu fui para a prisão e o que é que eu pensei? Eu sou da prisão. E eles podem não gostar se alguém que vem da prisão pregasse na prisão. Será que a prisão hão de gostar de mim? Parecia que não vão gostar de mim. E porque eu tive uma vida muito problemática na prisão. E parece que hão de rir de mim se eu fosse para ensinar. Talvez não vai funcionar. E tive esse pensamento.
Mas depois eu digo, não. O servo de Deus disse para não ouvir uma única voz. Disse para não ouvir a voz que diz, Deus não vai trabalhar em mim. Com certeza, Deus vai trabalhar. Tive esse coração novo, então eu queria visitar as prisões. Então comecei a visitar as prisões que estavam perto da minha casa. Nem entrei na porta da prisão e fui expulso. Nós já temos educadores. Nós não precisamos outros pastores. Não podendo entrar na prisão, eu fui expulso. E depois voltei para casa. Comecei a pensar, já não dá. E tive esse pensamento e dormi, depois acordei no dia seguinte. Eu digo, não, o servo de Deus disse que vai dar. Posso escutar qualquer voz, mas tem a voz que nós não podemos ouvir mais. Deus não vai trabalhar em mim. Pessoal, não escutem essa voz de nenhum modo. E eu acreditei que Deus com certeza vai trabalhar em mim. Voltei a visitar de novo. Voltei a visitar. Conversando, não deu bem. A conversa não deu bem. E novamente fui expulso. E voltei. Talvez não vai dar. Surgiu esse pensamento de novo. Não, com certeza Deus vai trabalhar em mim. Naquele momento, eu sentei na igreja e na Coreia do Sul há 50 prisões e eu comecei a ligar para todas as prisões. E eu fui procurar os endereços elétricos de cada palestrante e eu preparei meu perfil e eu enviei. E novamente eu liguei para todas as prisões. A gente já recebeu a minha carta? Não recebi. Por favor, pode checar uma vez? Eu liguei para cada um deles. Eu liguei continuamente para eles, mas quando eu liguei 5 vezes para cada prisão, somente uma delas ligou para mim. Foi uma prisão muito perto de Seul e ele disse para eu visitar. Porque lá já tinha um educador e esse educador, de repente, ele não foi à prisão. Então, para substituir ele, eu fui lá. E naquele dia, ele me deu 5 horas, 3 da manhã e 3 horas na tarde. E esses agentes escutaram lá atrás, depois de terminar. Ele veio ter comigo e disse, muito obrigado, você falou a realidade. Será muito bom se você me visitasse mais uma vez. Posso fazer isso? Sim, em qualquer momento pode visitar. E já me tornei o principal, o palestrante daquela prisão. Novamente eu fiz o meu perfil. O instrutor principal da prisão Anyang. E fiz esse perfil e distribuí novamente para 50 prisões da Coreia. E quando voltei para a prisão Anyang, depois de um mês, o agente me repreendeu. Mas o instrutor, o que você fez? Houve alguma coisa? Eu não posso trabalhar meus trabalhos por causa de você. O
que quer dizer isso? Porque todas as prisões contataram comigo. Aí tem um palestrante chamado Kim Gi-sung. Quem é ele? Ele é seu instrutor principal? Continuaram a ligar a ele. Então eu falei bem para eles. Eu não sei bem. Nossa prisão é um bom instrutor, então se vocês quiserem, podem usar, mas nós não sabemos disso. E esse instrutor, seguindo a minha orientação, ele falou bem. E foram abertas as portas de 15 prisões. E eu fiquei muito ocupado. E quando eu estava a dar a instrução nas 15 prisões, uma vez o servo de Deus ligou para mim. Para onde você vai? Sim, agora eu vou para a prisão Mokpo. Ah, é? Eram mais ou menos 5 horas da madrugada. E ele disse, escuta-me bem. Sim, pastor. Neste ano tens que abrir todas as portas de 50 prisões da Coreia. E a partir do próximo ano tens que fazer isso no mundo. E tu, quando vais para prisões, tem que levar mais 2 pessoas para criar mais trabalhadores. E vai colocar com eles a responsabilidade das prisões da Coreia e vais fazer todo o trabalho das prisões do mundo. E você vai fazer o filme e vai escrever os livros e vais orientar as prisões, não só da Coreia, mas de todo o mundo. E começou a ter essas orientações. E eu, escutando a voz do servo de Deus, mas como eu posso fazer esse trabalho nas prisões do mundo? Isso quer dizer para eu morrer ou viver? Porque até as prisões da Coreia do Sul passam 15 e eu não aguento com isso. Mas como é que eu posso abrir todas as prisões da Coreia do Sul neste ano e próximo ano do mundo? Eu fiquei muito sobrecarregado. Mas eu fui ter... E comecei a ter medo de ter com o servo de Deus. Porque todas as vezes que eu visito ele, eu começo a ter mais trabalhos. Eu começo a ter mais trabalhos que eu não posso fazer. Eu não queria ver mais ele. Queria fugir dele. Mas um dia, o Ministério da Justiça ligou para mim. Tal dia, tal mês, pode visitar no workshop do nosso ministério? Sim, por quê? No nosso Instituto de Educação, nós temos workshop de todos os agentes do ministério e será muito bom se você visitasse. Ah, é? Sim, claro que eu tenho que estar lá. Então, eu preparei 50 cartas de visita e visitei lá o workshop. Lá havia o workshop dos líderes de agentes penitenciários. E depois de terminar a sessão da manhã, na parte final, o apresentador disse, entre vocês querem falar alguma coisa? Chegou a oportunidade, então eu levantei logo. E saí logo e peguei o microfone. Por que eu entrei na prisão? E que vida na prisão eu tive?
E como é que eu me adaptei da sociedade depois de sair da prisão? Eu comecei a falar e passou para o almoço, tempo de almoço. Eu entrei no buffet de almoço. Todos os agentes penitenciários da Coreia vieram ter comigo e levaram a carta. Pastor, eu ouvi a sua palestra hoje. Na nossa prisão, nós precisamos de um palestrante como você. Por favor, visite nossa prisão. Me entregaram também cartas de visita. Naquele dia eu recebi mais de 30 e tal cartas de visita. Depois de terminar a sessão da tarde e eu saindo dali, de um lado eu fiquei muito feliz, de outro lado eu fiquei com muita vergonha. Deus, até agora eu vivi uma vida muito suja nesta igreja. Porque eu, ouvindo a palavra de Deus na igreja, eu agradecia quando ouvia os trabalhos que eu podia fazer. Mas quando me davam os trabalhos que eu era incapaz de fazer, eu sentia muito fardo. E quando vinham os trabalhos para eu poder fazer, mas que eram 100 vezes maior que eu ignorava, porque eu era incapaz. E quando o pastor dizia para mim para eu fazer esse trabalho nas prisões de todo mundo, e neste ano tenho que fazer os trabalhos em todas as prisões da Coreia, eu ficava com preocupação. Neste ano, como é que eu posso fazer esse trabalho na Coreia do Sul? 15 prisões agora, eu não estou sobrecarregado. Até esse trabalho é muito. Mas como eu posso fazer os trabalhos de 50 prisões da Coreia? Mas quando eu saí do Ministério da Justiça, eu consegui ter a oportunidade de trabalhar em todas as prisões da Coreia do Sul. Naquele momento, Deus mudou o ponto, o caminho, a direção de vida espiritual. Quando o servo de Deus disse a mim, servo de Deus disse isso porque sabia que Deus preparou todo o caminho para fazer isso. Eu subvisitei o Ministério da Justiça, mas todo o caminho foi aberto. Eu descobri que Deus preparou todo o caminho para mim. E uma vez eu entrei numa prisão e o agente penitenciário disse a mim assim: pastor, por que você veio sozinho? Até agora eu vim sozinho. Eu nunca vi com alguém. Porque eu pedi para vocês para vir com alguém, vocês negaram. Assim, naquele momento foi assim. Porque ontem nós recebemos um anúncio do Ministério da Justiça e a lei foi mudada. Já tivemos anúncio que já podíamos receber 3 instrutores de uma vez e você pode vir com mais 2 pessoas. Naquele momento eu fiquei mais chocado. Quando o pastor me disse, não vai sozinho, vai com 2, 3 pessoas. Porque para entrar na prisão é muito complicado. Eu tentei várias vezes para entrar com alguém e não deu certo. E depois que o pastor disse isso, quando eu entrei na prisão, a lei mudou. Meu Deus, quando o servo de Deus disser assim, até Deus mudando a lei, Deus conduz esse caminho.
Quando o servo de Deus diz assim para mim, mesmo que Deus me dê o trabalho 100 vezes mais, 200 vezes mais, 500 vezes mais, desde naquele momento eu não fiquei com medo. Porque Deus me disse. Quando o servo de Deus te disse alguma coisa, eu podia ver que todo o caminho estava aberto. E o servo de Deus me disse todo o caminho que irá ser aberto depois. Mesmo que me dê um trabalho 500 vezes maior que eu, não, vamos tentar. Se eu dou um passo para frente, Deus começa a abrir o caminho que quando uma pessoa faz um trabalho, só Deus dá a habilidade para fazer um trabalho. Mas quando começa 10 trabalhos, Deus dá a habilidade para fazer 10 trabalhos. Quando eu faço 100 trabalhos, me dá a habilidade para fazer 100 trabalhos. Quando eu faço o trabalho de 500 trabalhos, Deus dá a habilidade para fazer 500 trabalhos. E quando eu visitei o Ministério da Justiça, Deus me deu esse reconhecimento. Até naquele momento, eu vivia dentro da minha limitação. Eu fazia o que eu podia fazer. Quando me mandavam fazer um trabalho que eu era incapaz de fazer, eu ficava sobrecarregado, meu coração fechava. É para fazer o quê? Eu ficava irado, irritado. Mas a partir daquele momento, Deus mudou a minha direção. E naquele momento, eu tive certeza. Se eu fizer assim o trabalho, já abriu o caminho para eu poder entrar em todas as prisões da Coreia. Se eu conseguir trabalhar dessa forma, assim eu posso trabalhar nas prisões do mundo. Assim, meu pensamento mudou. A partir daquele momento, eu decidi e planejei para trabalhar nas prisões do mundo. O primeiro trabalho era acampamento mundial. Eu tenho que abrir uma conferência dos líderes penitenciários durante o período de acampamento mundial. E no primeiro fórum, vieram de 4 países, Quênia, Botsuana, Lesoto e Suazilândia, Eswatini, vieram diretores de serviços nacionais penitenciários. E naquele momento veio o diretor de penitenciário do Quênia. Esse diretor participou do fórum. E no primeiro dia, eles nos questionaram. O que ele questionou a nós? Agora, eu sou diretor-geral do Serviço Nacional Penitenciário, mas eu agora estou muito difícil. Se for um diretor-geral do Serviço Penitenciário, é como um ministro. E deve ter o mesmo nível a ministro e deve ter uma grande força. Mas qual era a preocupação dele? Havia um prisioneiro muito exemplar no nosso Quênia. Ele tinha pena perpétua e ele fazia muito bem vida da prisão na prisão. E todo mundo tinha certeza que esse homem transformou. Com certeza, se deixar ele sair da prisão, ele nunca vai pecar. Então, permitiu sair da prisão.
porque ele era o melhor exemplar prisioneiro do país e permitiu ele sair. E depois de sair 8 dias, ele matou 8 homens e ele desapareceu. Até agora não conseguiu apanhar. E é por isso que o diretor-geral estava muito difícil. Em quem já nós temos que crer? E eu disse para o diretor, Sua Excelência, você foi enganado. O homem não mudou. Na prisão, claro que todo mundo vive bem. Na prisão não há como fazer drogas, não há como roubar, não há como assaltar. Porque lá na prisão já não tem sistema para roubar. Muitos são enganados. Como eles não drogam, como eles não jogam, eles são equivocados que eles são transformados. Mas as pessoas não transformam. Não mudou. Quando eu saí da prisão em 2003, Deus com certeza me ensinou isso. Eu não posso controlar minha própria pessoa. Mas quando eu estava na prisão, eu podia ultrapassar toda a tentação do pecado. Eu não precisava de drogar ou assaltar. Não é porque eu me transformei, mas eu estava na prisão com os agentes penitenciários. Por isso eu podia superar toda a tentação do pecado. Eu não ultrapassei porque eu transformei. E Deus me ensinou muito bem isso. Quando eu saí em 2003, eu saí com a cerca e muro da prisão no meu coração. Apesar de meu corpo sair da prisão, mas eu saí com cerca e muro da prisão no meu coração. Porque isso era a linha para a minha vida. E eu entrei novamente na cerca e muro da igreja. Quando o senhor diretor disse assim, ele me convidou para Quênia. E eu entrei no Quênia. E o que esse diretor disse para mim? Eu visitei Coreia do Sul e ouvi toda essa instrução. É um grande programa, muito bom. E no Quênia tem 109 prisões. Eu vou abrir todo o caminho para vocês poderem fazer qualquer trabalho. Mas tem uma única condição. Por favor, forme muitos pastores na prisão. Por favor, forme muitos pastores como vocês. Assim nós vamos começar seminário na prisão. Porque fazendo seminário, a escola de seminário, aí podemos criar muitos pastores. Na verdade, não tentei fazer esse trabalho no início. Mas como o diretor-geral pediu isso e a maneira para criar muitos pastores era abrir um seminário. E começamos o seminário. E nós já tivemos a cerimônia de graduação dos pastores. Naquele dia de cerimônia, nós convidamos todos os líderes e vieram todas as imprensas nacionais do Quênia. E no dia de cerimônia, as famílias desses prisioneiros visitaram e tiveram quatro prisioneiros graduaram e ficamos bem emocionados.
E lá havia um deputado muito famoso. Ele participou da cerimônia e ele ficou muito emocionado. E ele estava quase para chorar. E apertando a minha mão. Isso deve ser notificado ao presidente. Eu quero informar isso ao presidente. Ele prometeu assim a mim. Ele voltou e no palácio ele informou ao presidente. E na semana seguinte, na imprensa nacional, que o presidente era responsável, colocou essa notícia nas duas páginas. E, na outra parte, pôs testemunho dos pastores. E, por causa daquele deputado que eu conheci naquela cerimônia, ele dizia, não pode ter essa educação somente na prisão. Essa educação, todo o povo de Quênia tem que ter essa educação. E ele me apresentou alguém que é responsável pelos funcionários. Ele me apresentou o secretário-geral dos líderes funcionários. E esse secretário me convidou para eu poder dar essa educação aos funcionários. Eu fui participar de um workshop que estavam lá reunidos 3.000 funcionários nacionais. Eu fui convidado como palestrante principal e dei durante 1 hora a palestra. E pela primeira vez, o presidente dos funcionários públicos, ele participou e ouviu e ele foi emocionado. E noutra vez, no ano seguinte, quando teve 7.000 funcionários reunidos, ele me convidou novamente. E também me convidou quando tinha reunião de 300 diretores de educação. Lá também houve no estádio Yairo. E naquele momento, o secretário-geral do presidente participou para dar palestra. Depois do discurso, nós tivemos um almoço com esse secretário. Essa refeição foi feita pelo secretário-geral. E durante a refeição eu abri meu laptop e eu dei a palestra de educação da mente durante 40 minutos. E esse secretário do presidente, escutando minha palestra durante 40 minutos, ele apertou minha mão. Senhor, quero convidar você amanhã para o palácio. Traz o mesmo laptop. Eu quero dar oportunidade para você apresentar sobre essa educação da mente amanhã. E todo o povo de Quênia tem que ouvir isso. E no dia seguinte, pensávamos que fosse uma piada. Mas realmente esse secretário me convidou para o palácio. E nós entramos no palácio e nos apresentou. E continuou a falar sobre a educação da mente. E ele quase chorando disse, nós precisamos dessa educação da mente. E eu quero realmente
abrir o caminho para você encontrar com o presidente. E quando esse secretário-geral entrou no palácio, ele era o maior depois do presidente. Ninguém podia nos impedir para entrar. Nós podíamos entrar facilmente no palácio para encontrar com o presidente. E ele permitiu para nós encontrarmos com o presidente do Quênia. Nós apresentamos sobre educação da mente para o presidente do Quênia. E nós queríamos planear outros programas específicos. E o secretário-geral nos apresentou o caminho para nós fazermos. Nós vamos submeter isso no ministério para que todo o povo de Quênia tenha essa educação da mente. Nós vamos processar isso. Dentro da prisão, eu aprendi a fé. E recebendo salvação, eu aprendi mundo de coração. O que é fé, pessoal? A vida que o coração conduz nosso corpo. Isso é a vida espiritual. Mas, ao contrário, o corpo que conduz o coração é uma vida carnal. Os animais vivem assim. A vida que a situação conduz o coração, isso é carnal. Mas, ao contrário, o coração conduz o corpo. Ou a palavra conduz nosso coração, ou a situação conduz meu coração. E o que aconteceu com vocês? Vosso coração conduz a vossa vida? Ou a palavra conduz o vosso coração? Ou a situação conduz o vosso coração? Quando está difícil, está difícil. Quando o problema conduz o vosso coração, isso é quando a situação conduz o vosso coração. Aqui em 2 Samuel, capítulo 20, aparece um homem chamado Seba. Chegou uma praga na cidade Abel-Bet-Maaca. Que cidade essa era? Era a melhor cidade em Israel. Era mais pacífica e modelo. Era a cidade que servia mais o rei Davi. Mas, de repente, o exército de Davi ataca essa cidade para derrubar. E as pessoas daquela cidade não entendiam. O que nós fizemos de mal? Nós fomos modelos, nós éramos fiéis ao rei Davi. Mas por que o rei Davi quer nos matar? Por que nos quer derrubar? Eles não conseguiram entender. Eram mais fiéis, eram mais pacíficos ao rei Davi. Fizeram um montão da altura do muro e queriam derrubar a cidade. Chegou, em uma outra palavra, chegou uma praga, um julgamento à cidade. Mas naquela cidade havia uma mulher sábia. E o que essa mulher sábia disse? No versículo 16. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouve, ouve. Por que vocês querem destruir uma cidade como a mãe de Israel? O que nós fizemos de errado? Joabe disse assim: não. Também sei que vocês são fiéis ao rei Davi. Sei que vocês são modelo exemplares.
Mas tem um problema na vossa cidade. Nessa fortaleza entrou Seba. Vocês aceitaram Seba. Porque esse ficou contra, levantou-se contra do David. E vocês já aceitaram o Seba. Aceitaram o Seba, por isso chegou praga nessa cidade. Mesmo que vocês sirvam o rei fielmente, mas essa cidade deve ser derrubada. Deve ser destruída. Mas eles eram exemplares, eles eram fiéis. Não, isso não é importante. Porque vocês já aceitaram Seba, que se levantou contra David. Se vocês tirarem Seba, nós vamos voltar. Essa mulher sábia descobriu a razão. É por isso. E eles tiraram Seba, cortaram a cabeça e lançaram fora da cidade. E logo de repente o exército de David se repartiram. E novamente voltou a paz, felicidade na cidade. Durante nossa vida, nós recebemos salvação. Nós ofertamos ao Senhor. Com toda a nossa força, nós servimos ao Senhor. Mas o que nós fizemos de errado? O que eu fiz de errado, Deus me dá essas dificuldades. Muitas vezes nós pensamos assim, não é? Dentro de vocês, tem alguém que pensa assim. Eu recebi salvação. O que eu fiz de mal? Eu adulterei, eu assassinei. Eu somente dei todo o meu coração para o Senhor. Mas por que Deus me dá essa dificuldade? Mas Deus detesta uma coisa. Tem uma coisa que Deus detesta mais. Deus não trabalhar em nós. Pessoal, vocês podem ouvir qualquer voz. Mas tem uma única voz que vocês nunca podem ouvir. Deus não vai trabalhar em vocês. Nós temos que tirar esse pensamento que diz Deus não vai trabalhar em nós. Essa pessoa é mais sábia do mundo. E nessa cidade, Abel, a mulher mais sábia, versículo 22, a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram. Tocou este a trombeta e se retiraram da cidade. Naquele momento, toda a praga termina. Era a voz que Deus detestava mais. Deus não vai trabalhar em nós. Temos que temos que tirar isso do nosso coração. A partir daquele momento, Deus vai trabalhar em nós. Esse coração vai ficar dentro do nosso coração. A partir daquele momento, Deus vai trabalhar fortemente em nós. A vida espiritual é tirar esse pensamento que diz Deus não vai trabalhar em nós. Trabalhando na prisão, eu tinha enfrentado várias dificuldades. Mas cada momento eu tirei esse pensamento que diz Deus não vai trabalhar em mim. Deus com certeza vai trabalhar. E abrindo o seminário na prisão do Quênia, criminalidade diminuiu muito e isso foi espalhar, essa notícia foi espalhar para outros países, para Lesoto, para Ruanda, para a África do Sul. E nós abrimos seminário em 40 países. Eu aprendi sobre essa educação da mente na prisão e aprendi vida espiritual.
E vamos falar bem simples. Vamos fazer só uma coisa. Se nós tirarmos esse pensamento que diz Deus não vai trabalhar em mim, a partir daquele momento toda praga vai sair de nós. E vai restar o coração que diz Deus com certeza vai trabalhar em mim. Milhares de bênçãos vai ter comigo. Mais uma vez devem recordar. Temos que tirar esse pensamento que diz Deus não vai trabalhar em nós. Se nós não tirarmos Seba, por causa de nós aceitarmos Seba em nós, aquela cidade deve ser destruída. Nosso coração também é a mesma coisa. Do nosso coração temos que tirar esse coração que diz Deus não vai trabalhar em nós. E apagando esse coração que diz Deus não vai trabalhar em nós, a partir daquele momento Deus trabalhou em mim. Aquele pensamento que diz Deus com certeza vai trabalhar em mim me conduziu para superar qualquer obstáculo e conduziu para nós trabalharmos nas prisões do mundo inteiro. Eu agradeço muito ao Senhor. Eu vou terminar por aqui. Muito obrigado.